Por isso, sempre que fizerem um acionamento do serviço de emergência, é importante informarem com clareza aquilo que está acontecendo, tentar buscar a calma, informar de modo geral aquilo que vocês estão vendo para que seja acionado o serviço mais adequado para atender aquela situação. Imediatamente o Corpo de Bombeiros inicia o deslocamento da sede para o local do acidente. Devido à gravidade do acidente, entendem que por termos 3 vítimas, há necessidade do apoio do SAMU, Serviço Móvel de Atendimento à Urgência. E o SAMU é acionado através do fone 193. É direcionado para uma central em Porto Alegre, onde é feita uma triagem e após encaminhada a equipe que se encontra no nosso município para deslocamento. Retificando, SAMU 192. A chegada das equipes é feita uma rápida observação da cinemática para avaliar o número de vítimas, as situações de risco que podem haver nesse local e quais serão os procedimentos adotados em sequência. Reforçando o acionamento do SAMU através do 192, ele ocorre numa central em Porto Alegre, onde vai ser feita uma triagem para ser feita a análise de vítimas e situações desses pacientes. Após, a central faz um contato com a unidade básica de atendimento do município, que se desloca então até o local do acidente para prestar o devido apoio. A preocupação também no local é preservar a cena. Então, sempre que as equipes de socorro chegam, no primeiro momento, elas vão realizar a sinalização do local, da área, para preservar aquelas condições, principalmente quando houver vítimas. Isso será passível de uma perícia, de um levantamento técnico. Então é muito importante que ocorra esse respeito à sinalização. Quando uma equipe de atendimento à emergência sinaliza uma área, é porque aquele local oferece risco para as pessoas que não estão protegidas e também deve ser preservado para uma possível perícia. Também durante essa primeira abordagem, a equipe identifica que há uma necessidade de acionamento da Brigada Militar. A Brigada Militar ela vai se fazer presente no local para o levantamento dos veículos envolvidos e para a preservação da cena, muito importante nessas situações. Então eles vêm até o local organizando o fluxo, o trânsito, auxiliando na sinalização, o isolamento da área e também o levantamento de dados necessários para os encaminhamentos possíveis. Após ser acionado pela central de Porto Alegre, o SAMU, a unidade local do SAMU, inicia o deslocamento para prestar apoio à Corporação de Bombeiros no atendimento a essas vítimas. Meu pai vem lá, caminhando na rua, meu pai fugindo da polícia. Quando viaja que é um acidente de verdade.
importante ressaltar, se vocês analisarem o posicionamento das viaturas, elas são colocadas de uma forma estratégica para facilitar a saída imediata após o atendimento às vítimas. Apenas 9 anos que tentava a travessia na faixa de pedestres. É uma situação muito difícil, uma situação complicada para todos os envolvidos quando a gente se depara com esse resultado. Quando a gente não consegue prestar o mínimo de atendimento ou dar as condições talvez possíveis para essa pessoa sobreviver. Essa situação é triste, não é somente a vítima em si, nós temos a família, temos pessoas queridas dessa vítima. Como é que será a vida, como é que será a continuidade da vida dessas famílias? Após a organização da logística de materiais, equipamentos, vocês podem observar os bombeiros agora iniciando o acionamento de motores que serão acopladas ferramentas para o desencarceramento, o trabalho forte, a expansão de ferragens para podermos resgatar as pessoas do interior dos veículos. Esses equipamentos trabalham sob pressão. Por isso a importância também de se preservar a cena, não estivermos devidamente protegidos, como vocês podem muito bem ver, as equipes de resgate com um uniforme altamente resistente para fazer esse tipo de trabalho. É um equipamento que lhes dá proteção para poder fazer esse manuseio das ferramentas e ter um acesso às ferragens. Então é importante esse respeito, sempre a sinalização. Respeitar, sempre. Nesse momento nós vamos trabalhar para que vocês entendam de forma individual. Cada vítima de ambos os veículos será atendida em momentos distintos. Numa situação real, nós trabalharíamos em ambas as vítimas, tendo equipe suficiente para isso, em ambas as vítimas, no atendimento simultâneo. O nosso objetivo é demonstração, portanto nós vamos primeiro resgatar a vítima de maior gravidade, que é Pedro, que está preso às ferragens, onde nós vamos fazer o trabalho de remoção dessa pessoa, uso de ferramentas primeiro para termos acesso a ela, depois uma manobra de retirada rápida para vítimas que não estão estáveis no momento do atendimento. Pode observar a condição do atendimento é bastante difícil, muitas vezes requer, além do preparo físico, um preparo emocional. A gente está trabalhando com uma pessoa, muitas vezes, uma condição de saúde muito complicada, com diversas lesões, onde nós temos uma corrida contra o tempo. O trabalho ele é feito de forma que a gente possa agilizar os processos, mas não com pressa. Uma forma organizada que a gente consiga liberar os acessos para assim chegar nessa via. Enquanto ocorre esse trabalho, essa movimentação de ferramentas, de estruturas do veículo, vocês podem observar que o SAMU ele permanece numa posição de segurança. Eles não estão com uma abordagem direta a esse veículo que está sendo acometido a esses trabalhos. Porque o SAMU, o foco do SAMU é o atendimento à pessoa. Após o resgate de bombeiros, a utilização das ferramentas, o SAMU sim vai dar continuidade no atendimento, da assistência devida para essa vítima. Durante os trabalhos também, com a liberação da equipe de bombeiros, o SAMU pode sim estar acessando esse local, no momento numa zona controlada, para realizar a aplicação de alguma medicação, algum processo necessário para suporte àquela vítima. Todo esse procedimento realizado pelo SAMU é regulado através de uma central, onde a equipe que está no local da cena faz uma comunicação com a central de Porto Alegre,
aplicadas a essa vítima. Eu gostaria que no momento vocês pudessem se imaginar, todos aqui presentes, se colocassem na posição da pessoa que está lá dentro. Claro, volto a dizer, nós estamos tratando de um simulado, mas gostaria que todos pudessem se sensibilizar e imaginar vocês nessa condição. Essa manobra que está sendo aplicada pela equipe é um procedimento de rebater os vetos, onde facilita muito o nosso trabalho, os acessos ficam liberados. Observam que a equipe do SAMU, com o aval do bombeiro, ela faz a abordagem, a vítima, dentro de uma condição de segurança analisada por toda a equipe. Nesse momento, a equipe, o paciente, então, ele passa a ser atendido pela equipe do SAMU, que aí administra todos os cuidados a esse paciente. Se nós observarmos a técnica profissional do SAMU no momento, ela faz uma abordagem desde o princípio, ou quando ela teve acesso, a cervical, a estabilização da coluna cervical. Isso é muito importante, pessoal, esse cuidado com o paciente vítima de trauma, da gente não realizar qualquer procedimento de movimentação dessa vítima. Isso requer técnica, cuidado, uma sincronia da equipe para que possa ser feita de uma forma que não venha a causar uma provável lesão já decorrente do acidente e depois em virtude de alguma manobra que a gente possa fazer de forma equivocada. Considerando que na cena nós temos, infelizmente, uma vítima fatal, uma criança, a Brigada Militar, através do seu efetivo presente, comunica à Polícia Civil para levantamento do local, a perícia no local, o levantamento fotográfico e após sim a liberação do corpo para devida funerária credenciada. Então, a Brigada Militar faz esse acionamento da Polícia Civil para que compareça ao local para efetuar esse levantamento. Esse corpo depois ele é encaminhado pela funerária credenciada ao DML, Departamento Médico Legal, para ser submetido a uma necrópsia e após sim liberada para a família. A manobra sendo feita, realizada pela equipe em conjunto, o trabalho é em conjunto, bombeiros e SAMU em sincronia, toda a comunidade tem a ganhar. Isso é muito importante, cada um contribuindo com a sua qualificação, com o seu conhecimento, as vítimas têm muito a ganhar. Se há necessidade de uma imobilização, se há necessidade de agilizar ou não o processo, tudo isso é avaliado durante esse atendimento, durante a comunicação com a vítima, onde a gente busca identificar se ela está alerta, se ela está conversando, orientada. Isso é muito importante para a gente dar o direcionamento correto da vítima e, inclusive, a agilidade no processo, ou se a gente pode trabalhar de uma forma mais tranquila. Pedro sofreu uma provável fratura no antebraço esquerdo, uma lesão inclusive exposta, um ferimento aberto, onde ocorre a necessidade de fazer a contenção desse sangramento e a imobilização do membro antes do transporte. A equipe avaliou que há condições de aplicar essa técnica no local para posteriormente sim encaminhar ela para a unidade. No momento nós temos então a chegada da Polícia Civil à cena. A Polícia Civil vai realizar um levantamento conjunto com a Brigada Militar, dos veículos envolvidos, das condições que se encontra a cena e posteriormente o levantamento específico à vítima fatal, essa criança de 9 anos.
Aqui é Sério, só... filma que vai indo pra É só frente. ida, né? Por isso que ele quer tirar também. Parece nós. Nesse momento, então, a equipe de bombeiros, juntamente com o SAMU, encaminha essa vítima, o Pedro, para o interior da unidade, onde ela vai passar por uma avaliação mais detalhada. A equipe do SAMU se direciona o atendimento, as suas atenções a essa vítima que apresenta um quadro instável, ela requer cuidados específicos. Enquanto isso, os bombeiros que após o auxílio ao atendimento a essa primeira vítima vão passar a trabalhar no socorro, no salvamento agora da vítima Fernanda. Ela está estável, com algumas escoriações, mas ela está comunicativa, conversando com a equipe. Os sinais vitais dela estão estáveis. Por isso, devido a essa situação, nós vamos trabalhar com um outro processo de imobilização, que é uma retirada dessa pessoa que se encontra sentada no veículo com um equipamento chamado CAD, colete de imobilização dorsal. Esse equipamento, ele visa dar uma maior estabilidade à coluna vertebral desse paciente, para que a gente possa retirar ele sentado até um determinado momento, para depois posicioná-lo, após a retirada do veículo, posicioná-lo deitado sobre a prancha. Esse equipamento ele é aplicado somente em vítimas estáveis, uma normalidade de padrão. Como eu destaquei, muitas vezes observam que a unidade do SAMU poderia simplesmente ter colocado a vítima para dentro da viatura e já ter se direcionado. Já fazem alguns minutos que eles estavam com ele no interior da viatura, mas não, eles fazem esse processo de regulação com a central para receber orientações da equipe médica acerca dos cuidados que eles vão adotar durante o transporte. Desenvolvido agora pela equipe de bombeiros, também vai ser feito de forma bem gradativa, com calma, para que vocês possam verificar como é que funciona esse equipamento e a forma como essa vítima vai ser retirada. Volto a destacar, é uma vítima consciente, ela está comunicativa, com os sinais dela vitais estáveis, portanto, nos permite trabalhar com esse recurso. Se nós tivéssemos uma vítima em estado grave, numa condição delicada, nós faríamos uma retirada também com técnicas, mas uma retirada rápida, como foi feito com a vítima do outro veículo. Quando ele sair. Vale destacar novamente também o cuidado. Vocês podem observar, os veículos sinistrados nessas condições oferecem diversos riscos às equipes de atendimento. Então vocês verificam que as equipes estão com equipamentos de proteção individual, com luvas de proteção para ter o contato com esses pacientes. Isso é muito importante. A gente se depara em diversos atendimentos no dia a dia, onde as pessoas, num ato impulsivo, acabam realizando manobras com as vítimas que pode comprometer a saúde da vítima e também daquela pessoa que teve a intenção de ajudar. Então requer equipamentos específicos, um cuidado muito grande com a segurança também de quem estiver prestando esse atendimento. Por isso que nós temos que ter calma sempre que a gente se depara com um acidente, a gente poder respirar fundo, avaliar de fato o que está acontecendo, para depois sim a gente fazer o acionamento devido. Nós podemos auxiliar de diversas formas que não são diretamente o atendimento à vítima.
nós podemos organizar o fluxo, o bloqueio do fluxo de veículos naquele local, a sinalização, podemos evitar que as pessoas acabem realizando manobras com essas vítimas. Então isso é muito importante. O nosso papel como sociedade também de auxiliar as equipes de socorro nesse processo. Vocês observam que a retirada foi diferente de um equipamento específico, onde a gente consegue manter uma estabilidade da coluna vertebral desse paciente. Após, sim, ela é posicionada deitada sobre a prancha rígida, e aí sim se inicia os trabalhos de imobilização e monitoramento dos sinais vitais. Em todo o tempo essa vítima permaneceu comunicativa, alerta, em contato com as equipes de emergência. O trabalho da Brigada Militar e da Polícia Civil também é bastante delicado, é bastante complexo, de levantamento preciso dos dados, as informações da cena e depois o encaminhamento devido a essa vítima fatal que infelizmente nós registramos. Todo atendimento de emergência ele requer também uma comunicação precisa e eficaz entre os serviços envolvidos. A comunicação na situação de emergência ela é fundamental. Desde a comunicação do popular que estiver presenciando a situação e for informar as equipes de emergência, como também a comunicação entre os órgãos e os serviços que vão prestar o atendimento. Importante, então, nós termos os nossos números nacionais de emergência sempre armazenados conosco, lembrando novamente, Bombeiros 193, SAMU 192, Brigada Militar 190. O trabalho dos bombeiros, da equipe, está nos procedimentos finais de encaminhamento da vítima, essa segunda vítima numa condição estável. As equipes de emergência também procuram avaliar a capacidade do nosso hospital em atender um número determinado de pacientes, isso é importante. Nós buscamos sempre fazer um direcionamento adequado para que não haja uma sobrecarga no nosso hospital. Então nós temos que entender a capacidade de atendimento do nosso hospital para fazer o direcionamento dessas vítimas. Se necessário, elas muitas vezes são encaminhadas para outros hospitais, de Garibaldi, de Bento Gonçalves, de acordo com o número de vítimas e a gravidade das lesões. E o familiar, muitas vezes, da vítima que está em óbito. Vocês podem observar o desespero dessa mãe que está tentando de todas as formas identificar o que aconteceu com a sua filha. É um momento muito triste, difícil de fazer a contenção dessa pessoa, muitas vezes precisando do uso da força para a gente conseguir tranquilizá-la nesse momento. Esse momento é difícil, que gostaríamos que todos vocês se colocassem no lugar dessa mãe, pessoal. Eu gostaria agora que todos, no momento de reflexão, se colocassem no lugar dessa mãe e imaginassem, abaixo dessa lona que nós estamos visualizando, quero que todos aqui pensem na pessoa que vocês mais gostam, que vocês mais têm afinidade. Imaginem essa pessoa. Hoje ela saiu de casa para trabalhar, para ir para a escola e ela não vai mais voltar. Hoje ela se encontra debaixo de uma lona, infelizmente sem possibilidades nenhuma da gente reverter essa situação. Gostaria que vocês se sensibilizassem e se colocassem sim no lugar dessas pessoas que muitas vezes se despedem de manhã cedo do seu filho, da sua filha, desejam a eles um bom dia, uma boa aula e infelizmente vão encontrar eles muitas vezes nessa condição. Nós precisamos sim, com urgência, pessoal, se sensibilizar. A gente precisa ter atenção, ter cuidado nas nossas ações, no nosso dia a dia. Nós tínhamos um conceito em Carlos Barbosa e ainda temos por muita gente do respeito à faixa de pedestre, aos pedestres, mas essa cena, essas condições, elas estão mudando.
Nós temos muitas pessoas que vêm de outros municípios para trabalhar ou que vêm de outras cidades que hoje residem aqui em nosso município e muitas vezes a cultura deles é diferente. Então nós temos que estar sempre alerta. A gente atende sim com uma frequência muito grande atropelamentos, alguns com gravidade maior, outros nem tanto, mas é importante que a gente saiba que a faixa de segurança sim é o local que a gente deve fazer a travessia, mas em nenhum momento a gente deve descuidar, ter atenção constante durante essa travessia. Vocês, público jovem, muito cuidado, muita atenção, muito respeito durante esse momento. Quando forem fazer a travessia, pessoal, da faixa de pedestre, é um momento de seriedade, onde vocês têm que sim fazer da forma mais rápida possível, com cuidado, atenção e respeito. E a gente sempre esperando que os condutores também possam respeitar o pedestre. É isso que nós precisamos, um convívio social melhor no trânsito. É isso que nós estamos perdendo, pessoal. A relação no trânsito, o convívio social, nós temos que melhorar como sociedade, começando pela gente, não somente buscando o defeito, a falha no outro. Nós temos que ver aquilo que a gente pode melhorar. Quem estiver aqui for pai e mãe, vamos dar um bom ensinamento aos nossos filhos, às pessoas que a gente ama. Vamos ensinar aquilo que é correto. O correto é respeitar as regras de trânsito para que a gente possa viver bem.